Em primeiro lugar, obrigado aí pela entrevista. E quando eu estive lá no MST, comecei a falar da ideia do documentário para os TEDs, para o pessoal, todo mundo me falou o seguinte: pô, tem um cara que tu tem que conversar, que é parceiraço nosso, que é o Wagner Moura. De onde vem esse teu contato com o MST, assim, essa relação que você estabeleceu com os caras? Cara, acho que vem do que eu venho dizendo na minha vida pública a respeito do MST. Que o MST é um movimento social legítimo, poderoso, dos mais importantes do mundo, dos mais vibrantes e fortes do mundo, com uma causa absolutamente legítima e uma causa fundamentada na origem da desigualdade no Brasil, que é a forma com que a terra foi dividida no Brasil, quando os portugueses chegaram aqui. Toda a história das capitanias hereditárias, que é a confusão do público e do privado, de ter um cara tomando conta de uma terra gigante, enquanto a maioria das pessoas não tinha acesso a isso. Então, o MST vem por uma demanda que não só é legítima, quanto talvez seja a demanda originária da desigualdade no Brasil. Muita gente do MST milita na coisa dos direitos humanos, né, que era uma área em que eu também trabalho muito. E como embaixador da Organização Internacional do Trabalho, uma luta particular minha, que é a luta contra o trabalho escravo, é totalmente conectada também com o MST, porque o trabalho escravo, que se dá em zonas urbanas também, mas no Brasil, justamente por a nossa questão, da questão agrária, a questão fundiária, essa parte... Eu vivi numa cidade muito pequena, no interior da Bahia, chamada Rodelas, em que eu cresci testemunhando casos graves de pessoas trabalhando em situação análoga à escravidão. E cresci, Eduardo, isso é que é o louco, que também tem a ver com a forma com que, quando a gente fala da desigualdade no Brasil, a gente tem que falar também da forma com que nós aprendemos a pensar no Brasil, né? Da forma que nós todos pensamos a desigualdade, né? Como conseguimos aceitar coisas como quartos de empregada, essas coisas como coisas naturais do nosso cotidiano. Eu cresci testemunhando na zona rural casos absurdos de exploração de mão de obra escrava. A coisa dos meieiros, por exemplo, as pessoas que trabalham ali em faixas de terra por comida e por um espaço em que o cara te dá um espaço para você plantar e você ter a sua própria subsistência. Em troca disso, você cede a sua força de trabalho. Eu cresci achando que isso era normal. Ou meninas que iam trabalhar, muito jovenzinhas, com 13, 12 anos, na casa de pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro. As pessoas acolhiam aquela criança ali como um membro da família, e essa menina vivia fazendo toda a sorte de serviço doméstico, às vezes sendo explorada sexualmente pelos filhos dos patrões, e vivia a vida inteira ali, muitas vezes não ia a uma escola. E quando eu era jovem, criança, eu achava que a vida era assim. Então, esse pensamento perverso que a gente tem pelo cotidiano terrível que a gente vive, sobretudo em áreas pobres, como de onde eu vim, é que eu acho que é talvez a coisa mais séria a ser combatida, de novo falando em desigualdade, falando da questão da terra, enfim, que abrange tudo isso. É a forma com que a gente pensa, né? Todos nós. Você sabe que esse negócio que você falou do meieiro, cara, lá numa viagem minha, um cara me explicou como é que era esse negócio do meieiro, tinha 5-1 e 10-1, né? E o cara falou que pela lei eles poderiam fazer 5-1, cada 5 que eles produzissem eles teriam direito a 1. Mas o fazendeiro fazia o 10-1, com o cara tendo que botar todo o investimento, todo o dinheiro. Então não sobrava nada e era escravo. E ele falou que ia reclamar com o prefeito, mas o prefeito era do fazendeiro. Aí ia reclamar com o juiz era do fazendeiro. Ia reclamar com o policial era do fazendeiro. Aí ele falou uma frase que ficou guardada para mim, assim, e vai ficar pro resto da vida. Ele falou assim: Eduardo, quando a gente era mais novo, cara, a única coisa que motivava a gente a acordar todo dia era acreditar que eles iam pro inferno e a gente ia pro céu. Isso é forte pra caramba, viu, o negócio? Ele falou, não sobrava nada. Em terra não sobrava nada, entendeu? Isso é forte pra caramba e traz a coisa da religião, como que a gente também tanto demoniza muitas vezes, né? Que a religião, não, as pessoas de esquerda ainda, né, tem essa coisa da religião ser uma coisa nociva. E como a religião é importante em áreas como, sobretudo em áreas como essa. Né? Está na origem da fundação da MST, né? Na origem da fundação da MST, exatamente. E como os evangélicos mesmo, que tem essa força destruidora no Congresso, dessa bancada evangélica, né, que está
a favor de tudo que é ruim no Brasil, mas como os próprios evangélicos prestam um serviço social bem importante, né, no Brasil, né? Bem disso, da pessoa acreditar, primeiro da pessoa acreditar na coisa da espiritualidade, que é uma coisa que eu acho que é boa para qualquer um, mas tem um serviço social prestado pelas igrejas, de um modo geral, que a gente, de uma forma, tem um preconceito contra evangélicos, e talvez uma das causas da gente ter perdido essa eleição foi porque nós não conseguimos dialogar com o mundo evangélico, que é um mundo gigantesco e cheio de gente bacana, boa, interessante, que precisa de... E a esquerda e nós, ditos progressistas e tudo, não soubemos dialogar com essa galera muito por um preconceito, assim, por um preconceito classe média, que eu sempre achei um negócio... que nem preconceito com pagode, preconceitozinho... raso. Esquerda caviar, sabe? Raso. Os evangélicos são uma força importante. E dentro do mundo evangélico existe um setor progressista, que é minoria, mas eu conheço dezenas de pastores evangélicos altamente progressistas e de esquerda. E, cara, como a gente consegue... Porque uma das coisas que me motivou a ir para o MST era ler um livro do David Harvey, do Noam Chomsky, desses caras, e os caras falando assim, maravilhas do MST. E aqui no Brasil a gente ouve barbaridades na mídia. E eu fui pra lá, o negócio era fidedigno, igualzinho o Noam Chomsky, o David Harvey, de lá de fora. Do que os gringos dizem, né? Como é que a gente consegue botar para debaixo do tapete um movimento com mais de 1.400.000 pessoas no nosso país? Mas, irmão, essa é a grande guerra a ser travada. É a guerra de narrativas. Quando eu digo que, quando eu era criança, eu acreditava que o trabalho escravo era uma coisa aceitável, não era só porque aquilo não havia uma inibição legal para que aquilo acontecesse, como de fato não há. Você fala, os próprios escravocratas se confundem com o poder público, né, com o judiciário, eram prefeitos, né, não só por isso, mas porque a narrativa da elite, a narrativa dominante, era de que isso era normal. Então, a narrativa de que o MST, que eu escuto também desde criança, de que o MST, de que os movimentos sociais, de uma forma geral, são nocivos ao Brasil, são, com toda a noção de propriedade privada como a coisa mais importante do mundo, né? Você tem que preservar a propriedade. Essas narrativas, elas não existem à toa, né? Elas não existem e elas não são disseminadas também do nada. Existe um programa, um processo de disseminação de narrativas que favorecem a esse discurso e que uma coisa que eu conversei com você ontem, que é muito forte, como é trágico quando o escravo responde àquela narrativa de forma positiva, né? Com a própria coisa da reforma da Previdência, né? Como você vê pessoas que serão lesadas pela reforma da Previdência, defendendo a reforma da Previdência como se aquilo fosse uma coisa boa, respondendo a uma narrativa dominante. Então, a grande guerra a ser travada é a guerra de narrativas. Por isso que o meu filme sobre Marighella é um filme odiado. É uma narrativa que eles não querem ver contada. Tá? Todas as narrativas de revolta popular, todas as narrativas em que os oprimidos se revoltaram e botaram para fuder, o nome de Marighella é um nome que você não lê na escola, você não sabe quem Marighella foi. Né? Esse próprio documentário que a gente estava conversando sobre o que o Luiz Bolognese está fazendo, respondem a isso. Né? O que foi a Guerra do Paraguai? Né? O que foi a Revolta dos Malês? O que foi Palmares? Né? O que foi Canudos? O que foi a resistência que os indígenas deram aos portugueses quando chegaram aqui? A gente não sabe de nada disso, porque a história é contada sob o ponto de vista dos dominadores. Essa questão da mídia é interessante. Ontem eu estava trocando umas mensagens com o Gessé e aí eu falei assim, Gessé, todos os veículos principais de mídia, jornal, televisão, revista, rádio, me fala um sócio negro. Só um, de todos que tem. Não tem nenhum. Então a gente se satisfaz com o apresentador do Jornal Nacional que é negro, mas o apresentador não manda nada. O apresentador é mais um cara que está ali no mecanismo de passar as mensagens. Me fala um dono de televisão que não é fazendeiro, não é latifundiário. Então, como fazer essas informações chegarem até as pessoas e, no caso do MST, por exemplo, mostrar para as pessoas que aquilo que eles chamam de problema pode ser parte da solução? Cara, eu acho que um dos problemas
uma das várias questões que o governo Lula deixou para trás com o seu famoso pacto de conciliação foi a democratização da mídia. Uma coisa que eu acho poderosa é o advento da mídia ninja, que é uma galera que está indo para a rua com suas câmeras e documentando sem freio, eu não vou dizer sem ideologia, né? Porque tudo tem ideologia, tudo. Mas sem a influência do poder econômico, né? Que é o que domina todas as mídias. Todos os jornais brasileiros fecharam com o golpe de 64, assim como fecharam em 2016. Engraçado, porque isso não é assunto, né? Alguns fizeram uns editoriaizinhos de meia-culpa sobre isso, mas isso parece que não... novamente, a narrativa, isso não é assunto, a gente não fala disso, né? Como deveríamos falar. E a parada narrativa hoje, com a onda das chamadas fake news, tomou um lugar assustador. Eu me assusto assim, muito, porque a tecnologia está chegando num ponto em que nós, muito em breve, vamos poder ter avatares, né? Eu posso construir você digitalmente, com sua voz, com sua cara, dando entrevista, dizendo o que eu bem entender. Daqui para que você prove que você não é você, essa informação já disseminou. Então, haverá uma forma, a forma de defender essa narrativa do qual você fala, eu não sei direito qual vai ser, porque o avanço tecnológico também tomou um espaço muito grande e a direita, sobretudo, se apropriou, como historicamente se apropriou dos meios de comunicação de uma forma geral, onde o capital tem força, se apropriou dessa narrativa e dessa tecnologia de uma forma que a gente ainda não soube fazer. Você experimentou agora o que é contar uma história de luta e ser boicotado pela mídia. Dá uma sensação de que, tipo assim, caramba, a luta num país de 220 milhões de pessoas, sem o apoio de parte da população, ela é muito frágil, ela é muito fraca. Como é que foi sentir isso na pele, cara? Cara, engraçado, porque um dos pontos que eu coloco no Marighella, no filme, Marighella passa o filme inteiro tentando se comunicar, tentando dizer para as pessoas o que eles estavam fazendo, tentando explicar para as pessoas por que aquela resistência era importante naquele momento. E essa guerra de narrativa, talvez seja a intriga mais forte do meu filme. E como a revolução, todas as revoluções, todas as lutas, sobretudo a luta armada na América Latina, como elas naufragaram depois que a Revolução Cubana prosperou e os americanos disseram assim, isso aqui não vai acontecer nunca mais aqui. Então, a CIA entrou de forma muito forte na América Latina, sobretudo com os think tanks e com produção de material midiático para convencer as pessoas de que a luta armada era nossa, que os comunistas comiam criancinha, enfim, nada muito diferente da mamadeira de piroca. De novo, o Chomsky chama de fabricando consenso. Eu adoro essa expressão, cara. Fabricando consenso. Exatamente. De novo, essa é a luta mais importante, Eduardo. E por isso que os artistas, e sobretudo os artistas que se colocam, são vistos como inimigos dessa galera. Porque eles sabem que os artistas têm o poder de criar, de trabalhar o imaginário das pessoas. Né? Assim como o jornalismo, que deveria ser uma coisa parcial, sei lá. Mas que os artistas têm o poder de criar narrativas, de criar e de contá-las. Né? Como intérpretes, você contar a história. De certa forma, os artistas têm também, e aí eles estão do lado do MST estruturalmente, conjunturalmente, eles têm sido demonizados por esse novo mundo, né? Assim, o problema deles não é nem o que eu digo, por exemplo. Não é o que eu falo como uma entrevista, é o que eu faço. Entendeu? É o meu trabalho como artista. Isso, os artistas são sempre todos os movimentos totalitários no mundo, os primeiros a se fuderem são os artistas. São sempre, porque eles sabem. Eu escrevi um artigo para a Folha um tempo atrás a respeito da reforma da Previdência, respondendo porque eu gravei com o MTST um vídeo contra a reforma da Previdência de Temer.
E o governo Temer produziu com dinheiro público um anúncio rebatendo o vídeo do MTST e dizendo que eu era um mentiroso, com verba pública. É a primeira vez na história que eu vejo um governo fazer uma peça publicitária atacando um artista. E eu escrevi um texto para a Folha dizendo assim, quem tem medo de artista? Falando sobre isso. Né, que nós, artistas, e a primeira coisa que eles vão dizer é assim, você tem que fazer a sua novela lá, você não tem que ficar falando disso. A primeira coisa é desqualificar, é o discurso ad hominem, de desqualificar a pessoa, não o que ela diz, né, mas a pessoa em si, que é o que eles têm feito no mundo inteiro. Essa tentativa de desqualificar o artista, e não o que ele pensa, não o que ele faz, isso, faz parte desse... Agora, eu nunca pensei, que também eu não sou um cara muito ligado à tecnologia, que a gente fosse chegar nesse ponto. Assim. Porque o negócio da fake news e das mentiras, eu processo geral, processo todo mundo. Ganhei um processo contra a Reinaldo Azevedo agora, estou processando a Veja, processando a MBL. Toda vez que alguém fala uma coisa sobre mim que é mentirosa ou que me calunia, eu meto a porrada. Quando a gente está no terreno das ideias, não tem problema nenhum. Você pode falar que eu sou um idiota, que não tem problema nenhum. Mas quando você mente, eu tenho... Mas essa luta jurídica, ela é pequena. Ela é pequena para o tamanho que isso tomou. Porque a verdade, tal como nós a conhecemos hoje em dia, ela acabou. E isso é absolutamente assustador. Acabou a verdade. O que a gente entende, a gente sempre entendeu como verdade, acabou. Então, como é que você... com que armas se você é honesto e se você quer falar a verdade, com que armas você luta? Né? E, de novo, isso é um problema recorrente na história, né, das lutas sociais e tudo mais. Mas, hoje em dia, com a tecnologia, isso chegou a um ponto de... Não, e o perigo... O MST é vítima disso a vida inteira. Se você perguntar a qualquer pessoa hoje que se informa pela mídia tradicional, vocês vão dizer que o MST, que eles são terroristas. Né? Que eles são terroristas. E isso que você falou, cara, o perigo desse negócio é que o cara começa a contar mentira, fake news, começa com aquele discurso odioso e etc. E tem uma frase, eu esqueci, não sei se é do Mark Twain, que ele fala o seguinte: o grande risco de uma guerra é você acabar se transformando naquilo que você mais tem ojeriza no seu inimigo. Ou seja, você se transformar também num cara odioso, num cara de mentira, num cara que quer combater aquilo, né? Se você achar que os fins justificam os meios. Sim. Esse é o perigo. Para ganhar a guerra, as pessoas terminam fazendo de tudo, né? Cara, no MST eu percebi uma coisa que é o seguinte: os caras, eles chegam num lugar que não tem nada, vamos supor, uma plantação de cana que não é cuidada há mais de 10 anos, destruída, e eles chegam ali do nada e começam a tirar coisa da terra, e plantam e tiram uma escola da terra, tiram a casa deles da terra, com tudo isso que eles trazem de riqueza para o mundo, assim. E aí você chega hoje num lugar desse, eles têm a comida que eles plantam, eles têm as casas que eles tiraram de riqueza da terra, tem tudo isso. E aí você se pergunta o seguinte: caramba, vem cá, se o Brasil tiver hiperinflação, sabe o que muda na vida dos caras? Nada. Essa independência, será que não é o que mais incomoda os caras? Porque hoje em dia a gente tem uma elite tão fragilizada, porque ela é tão afastada do processo produtivo, nossa elite não sabe se o alface nasce na prateleira do supermercado ou na terra, não sabe montar uma cadeira. Pô, e eles dependem 100% das pessoas que sabem produzir essa riqueza. Quando essas pessoas, de repente, falam o seguinte: olha, malandro, eu me viro sozinho agora, eu não preciso fazer para você, isso não é meio desesperador? Não, mas imagina se toda a agricultura brasileira fosse agricultura familiar. Imagina se as pessoas todas plantassem e vendessem os seus produtos sem intermediações, sem agrotóxicos, respeitando... Porque outra questão fundamental, que tem tudo a ver com a questão econômica, é a questão do meio ambiente. Né? A questão do ambiente não é a questão de gente legal que acha que a terra... Tem a questão econômica fundamental nisso aí, que é a questão da exploração da terra e de que forma a terra é explorada.
Eu estava outro dia vendo a Sônia Guajajara falando da relação dos índios com o meio ambiente, porra, você fala, caramba, bicho, sabe, porque é questão do dinheiro, cara, né? A força mais poderosa dentro do Congresso Nacional é a bancada ruralista, né? É essa galera aí que por várias razões vai dizer que essa relação que você está dizendo, que as pessoas do MST têm com a terra enfim, é anacrônica. E ainda tem um lado bonito, né, Wagner, que é o seguinte: a cidade, ela influencia muito as relações entre as pessoas. Uma coisa que eu percebi lá, cara, a palavra ser humano, humano vem de humus, e humus vem de terra, né? Então as pessoas lá são muito mais humanas, tem muito mais aquele negócio de grupo, que pô, o cara tá, pô, queimou a casa dele, o cara tá, pô, na pior. Não existe o cara tá na pior. Existe o seguinte, cara, um pedaço de nós está na pior. Temos que resolver. É um problema nosso, não é um problema dele. Você não acha que a Terra faz essa falta das relações humanas? Engraçado, cara, o que você falou aí, porque você é um cara que foi buscar essa conexão perdida, né? Que em algum momento você se desconectou disso. Que todos nós que vivemos, não só que vivemos na cidade, mas que vivemos a vida burguesa, a gente se desconecta um pouco disso. Um dos grandes problemas, talvez o problema fundamental dos donos do poder é a questão da empatia, né? Porque a pessoa chega num lugar de tão alto financeiro e acha que aquilo né, e de dinheiro, né, que o cara se desconecta. Os caras que promovem a contratação de trabalhadores escravizados, os donos de grandes empresas gigantes que vão para a Índia e montam suas fábricas lá e pagam $1, sei lá, por semana um trabalhador indiano, não olhando para aquela pessoa como um cara que tem uma família, ou seja, quanto eu vou ganhar mais se essa fábrica for montada aqui, em vez de montar essa fábrica em um lugar onde as leis trabalhistas protegem o trabalhador, né? Essa desconexão humana que quem não vai buscá-la, e é louco porque a maior crítica que a direita chucra nos faz o que eles, por exemplo, que eles dizem que nós somos hipócritas, né? Porque de alguma forma com o nosso trabalho conseguimos ter uma casa, então isso, a nossa condição social adquirida no meu caso, por trabalho. Isso, para mim, tem um negócio que vai além disso, assim, cara. A gente falando de humanidade. É que esses caras... E eu acho que tem um grau de sinceridade muito grande. Tem uma canalice de alguns e tem um grau de sinceridade muito grande nessas acusações. Porque eu acho que eles não conseguem ver em você o que eles não têm neles. Entendeu? Eles não conseguem entender... Como é que um cara que estava no mercado financeiro, que ganhava dinheiro, como é que esse cara, por que esse cara fez isso? Isso não faz sentido para eles, entendeu? Então, a única coisa que eles conseguem fazer é dizer que você, ou que você está doido, ou que você é um hipócrita, que você exatamente, por que não distribui teu dinheiro, por que você não divide teu apartamento com sem teto, não sei o que lá. Isso não só é um argumento intelectualmente idiota, como revela uma falta de ser humanidade, que é uma coisa que o Gregório cunhou essa frase, que eu acho, esse termo que eu acho sensacional. Falta de ser humanidade, que no final das contas é uma falta de conexão, uma falta de empatia com as pessoas. Uma falta de empatia. Quem chegou num país que é o país mais desigual do mundo, né, um país que você... não olha para as pessoas, você passa pelo sinal, você não olha para aquelas pessoas que estão ali no coisa. Quem olha vai dizer que é hipócrita só porque olhou. Mas quem não olha, desconectou, cara. Desconectou, não importa. Não importa pelo histórico do país, pelo histórico feudal desse país, pelo histórico autoritário e desigual que o país tem, que passa de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, mas também por uma desconexão com a realidade.
com as pessoas, com uma desconexão humana. Então, a única coisa que eles vão poder dizer você, porra, Wagner, você não é preto e defende os pretos, você não é viado e defende os viados, você não é sem terra e defende sem terra, isso não faz sentido. Como não faz sentido, entendeu? Então só tem uma explicação para isso, tem duas. Uma é burrice e a outra é falta de ser humanidade. Falta de empatia, falta de entender que, não é, como você falou, não é só entre um grupo, uma tribo específica que essas relações sociais têm que ser, que o coletivo tem que... É entre a humanidade. Então, cara baiano, né? E aqui, talvez, no Nordeste, seja onde essas relações escravocratas tenham sido mais fortes, talvez por isso também a luta e a resistência tenha sido mais forte, e talvez até por isso, até hoje, onde a gente tem o maior coronelismo, tem a maior herança desse passado e talvez presente escravocrata brasileiro, né? O MST é uma das maiores lutas, são 1.400.000 pessoas, o maior movimento social do mundo, e também soube no MST o maior movimento social negro do mundo, porque a maioria do MST é negra, assim, né? O que nascer como um cara branco, de certa forma, com acesso às coisas, nem que seja depois de um certo momento da vida que você tenha tido acesso às coisas, o que isso gera em termos de motivação para mudar essa realidade? Porque um cara daqui que é consciente, ele tem muito mais elemento para poder trabalhar isso do que qualquer outro cara. Eu não sei se tem várias... Por que eu venho de uma família pobre do interior da Bahia, do sertão da Bahia, de Rodelas. Meu pai era sargento, minha mãe era dona de casa. Essa conexão da qual a gente estava conversando, e talvez pela minha natureza, minha índole de artista, de olhar as pessoas, de entendê-las, de sacá-las, eu nunca perdi. Mesmo assim, eu sei de onde eu vim e olho as pessoas como pessoas. Suponho que o presidente da Nike chegue no momento que comece a ver as pessoas como estatística, números, sei lá. Eu vejo pessoas todas as pessoas como pessoas. E a Bahia, naturalmente, assim, e talvez o baiano é muito metido, né? A gente acha que a Bahia é o... Mas a Bahia, quem eu sou, o artista que eu sou, o jeito que eu penso, ele está totalmente conectado com esse sertão de onde eu vim, né, de trabalho escravo e, ao mesmo tempo, de uma beleza de relações sociais belas, honestas, bonitas, dos homens e das mulheres nordestinos, de Salvador, do que é essa cidade, da história que essa cidade tem, da influência que a cultura negra tem na Bahia. Então, não sei muito, Eduardo, assim, eu sou isso. E chega um determinado momento da sua vida que não faz sentido fazer o que quer que seja sem ser honestamente, no sentido pessoal. Entendeu? Assim, eu não tenho vontade nenhuma de ser nada que não seja eu e nem dizer nada diferente do que eu penso, disposto a mudar, disposto a entender, disposto a aprender. Mas eu não tenho medo de dizer, entendeu? Eu não tenho medo. Eu não tenho medo desses caras, não tenho medo dessas coisas, eu não tenho medo de nada disso. Eu sei muito bem disso, eu sei muito bem de quem eu sou, de onde eu vim, o que eu penso, a honestidade com a qual eu faço as coisas que eu tenho que fazer. Então é muito tranquilo isso aí para mim. Claro que você sabe
que essa energia negativa que vem, porra, é muito pesada, e às vezes você fica cansado disso e tal. Mas eu não sei ser outra coisa e não seria feliz pensando e sendo diferente do que eu sou. Tem uma frase que eu vi eu assisti pela segunda vez o filme do Fred Mercury, Voltando, né? E ele fala uma frase que para mim, eu assisto, pô, começa a chorar. Ele tem uma hora que fala o seguinte: hoje eu sou a pessoa que eu nasci para ser. Eu não tenho medo de nada. E essa frase é forte pra caramba, porque quando você é a pessoa que você nasceu para ser, realmente, cara. Eu sou a melhor versão da pessoa que eu nasci para ser é quando eu tô aqui em Salvador.